a prova. Pronto, agora está gravando. Quarta-feira, dia 7 de fevereiro, estamos aqui reunidos para mais uma aula. E hoje nós vamos finalizar a prova. Deixa eu ver que prova é essa, minha gente. Eu acho que era daquele poema bem difícil, né? Todo mundo tá achando o nome da cidade aqui. Sumiu, será que foi Alagoinhas? Mas será que era do poema Traduzir, se vocês lembram? Quem tá aí com essa prova foi aquela do poema da figurinha de linguagem que começava com um poema difícil. Muito bem, Mayara, me ajudou aí, Alagoinhas. A prova que a gente tinha um monte de figura de linguagem, né, um monte de poema, nós começamos a responder a prova e não terminamos. Professor, que prova é essa? É a que começa com esse trecho, deixa eu ver se foca aqui, ó. Esse poemazinho chamado Traduzir-se, de Ferreira Goulart. Nós respondemos algumas questões, mas não finalizamos esta prova. Então, vocês, por favor, preparem, tá bom? É onde tem um textinho que diz assim, traduzir-se. A primeira que a gente respondeu com um poema. Estão vendo aqui, minha gente? Aí você pode dizer assim, professor, eu não tenho essa prova impressa. O que é que eu faço aqui para não ficar olhando só para a cara do senhor? Você vai pegar você pega um caderno, uma caneta e vai começar a anotar aí aquilo que foi interessante, aquilo que eu revisar e você não lembrava, tá bom? Dos conteúdos das questões. Então, anota aí, fica comigo, não se desespera, que nós vamos hoje finalizar essa prova e já iniciar a segunda prova que eu enviei da Prefeitura Municipal de Malhado de Pedras da Bahia. Hoje foi enviado mais uma prova para vocês de um Já finalzinho estou da com ela aqui tarde. na mão também. Já está com ela, Valmirene? Então, nós Já. vamos finalizar a prova da semana passada e logo depois nós vamos iniciar a que foi enviada hoje no grupo de vocês, tá bom? Eu tenho a leve impressão que nós respondemos até a questão de número 6. 5. 5. Respondemos até a 5. Mentira, mulher. Foi mesmo, foi? Foi a 5? Foi. Bom, para quem estava na aula passada, vale lembrar que nós estávamos lendo um texto de um pobre coitado que só tinha azar na vida. Trocaram o nome do bichinho no cartório. Ele tinha recebido diagnóstico de morte, aí depois era um apendicite. Quando o coitado acordou no hospital, descobriu que na cirurgia de apêndice o médico errou e achou que era para trocar o sexo do coitado. E ele saiu do hospital sem apêndice, sem sexo mais, sem nada. O coitado se ferrou, minha gente. Vocês lembram desse texto, né? Dá um joinha aí quem estava na aula e lembra do texto do coitado que se lascou, foi fazer a cirurgia do apêndice, estava com apendicite, foi tirar o apêndice e o coitado se lascou, porque acabou sendo vítima da cirurgia de resignação sexual. Sofreu, não foi, Maiara? O coitado se lascou. Então eu vou abrir essa prova aqui para quem está sem para quem está sem o material conseguir acompanhar. Deixa eu abrir esta provinha aqui. Foi a Lagoinha, sei, minha gente, essa prova que eu disse para vocês, acho que foi. Eu vou abrir a tela de você. Ela tem um símbolozinho do lado direito. Um Eu acho negocinho que que é parece um isso monte de mesmo. menininho segurando nas mãos. Eu acho que é isso mesmo, viu, mulher? Tenho uma rápida impressão que é isso mesmo. Deixa eu achar ela aqui. Acho que é essa daqui. Não, minha gente, chega nessa não. É esta daqui. É isso mesmo, era do cargo de assistente social de Alagoinhas. Já achei ela, já achei a bonita, já está por aqui. Prontinho, e nós vamos agora para a questão de número 6. Deixa eu colocar ela na tela de vocês, aparecendo a partir de agora. Estamos aí diante da sexta questão. Vou dar uma aumentadazinha aqui no tamanho para quem está sem o material conseguir enxergar de maneira melhor, tá bom? Sexta questão, nós não vamos precisar muito do texto, porque ela é gramatical. Chega, meu Deus. Essa questão é gramatical, ela envolve conhecimento de gramática, tá bom? Ela diz assim para a gente: foram retiradas do texto algumas formas verbais. Professor,
O que são formas verbais? Formas verbais são verbos. O próprio nome já está me ajudando. Tem gente que quer complicar as coisas. Ah, não sei, professor na aula não disse que era forma verbal. Forma verbal, verbal, verbal. Então, foram retirados verbos. Aí ele disse: esses verbos estão empregados no pretérito mais que perfeito. Eu já estou fazendo bagunça, né, minha gente? No lugar de marcar para ajudar, eu estou fazendo um horror aqui. Deixa eu limpar e colocar só o marcador de texto, que é bem melhor do que estar fazendo esse horror que eu estou fazendo aqui. Espera aí. Olha, ele disse que esses verbos que ele tirou estão no pretérito mais que perfeito. Você que é um bom concurseiro, já sabe, deixa eu até tirar a prova aqui da tela para olhar no seu olho. Você já sabe, você que é bom concurseiro, já está aí há meses estudando, estudando. Você está meses aí estudando. Instituto Bahia. Você sabe que ele adora tempo verbal. Mas ele não trata tanto do futuro. O Instituto Bahia está adorando o passado. Então, tudo que é questão de tempo verbal do Instituto Bahia está abordando questões que a gente chama de passado, de pretérito. E eu já repeti, já revisei com vocês infinitas vezes que existem três noções verbais, três tempos verbais chamados pretérito. Tem duas maneiras para você aprender o tempo pretérito, duas maneiras. A primeira é você aprender o sentido de cada um. Professor, existem três sentidos de passado? Sim, existem três sentidos. E o segundo macete é você aprender as terminações dos verbos regulares que indicam pretérito. Então, quando eu digo cantei, é diferente de cantava. As duas ações estão no passado, mas a ideia de cantei me dá uma noção de um passado bem acabado, bem finalizado. Eu cantei na igreja ontem. Comecei a cantar, terminei de cantar, passou, ficou no passado. Por isso a gente chama esse passado. Cantei, comi, bebi, trabalhei, fiz. Por isso que nós chamamos esse pretérito, esse passado, de pretérito perfeito, porque está perfeita a noção de que isso acabou e não está mais acontecendo. Agora, eu também posso dizer uma coisa que eu fiz no passado e dizer assim: eu cantava na igreja. E essa noção de passado, ela está inacabada. Por mais que seja passado e eu não cante mais, eu não marquei tanto essa ideia de que eu parei de fazer isso. Então, quando eu digo esse finalzinho, cantava, trabalhava, eu amava fulano. Uma coisa é dizer eu amei fulano, dá uma ideia mais acabada. Por isso a ideia é perfeita, de passado. Mas quando eu digo eu amava fulano, eu não tenho muita noção de quando eu parei de amar, eu só tenho noção que eu parei. Então, o pretérito perfeito é uma noção muito acabada de passado, e o pretérito imperfeito é uma noção meio que subjetiva do passado. Está meio que aberto esse passado. Mas nós também temos o queridíssimo pretérito mais que perfeito, que é um pretérito que aconteceu de uma maneira tão longe e distante, que depende de outras ações que aconteceram junto a esse passado, que a gente nem usa muito. E esse pretérito mais que perfeito tem um macete. Ele termina sempre com ra, ra, ra. Trabalhar, andar, brincar, fizera, comera. Então são os três passados. O pretérito perfeito tem uma terminação sempre com vogal. Comi, trabalhei, fiz. Tem sempre o sozinho de vogal no final. O pretérito imperfeito tem sempre nos verbos regulares a noção de vá. Vá, trabalhar, vá, andar, vá, brincar, vá. É um passado que é meio complicado de dizer quando acabou. E o pretérito mais perfeito tem sempre essa marca de ser tão distante que a gente perde a noção. A Cristiane até colocou que chama de uma linguagem mais rebuscada. Realmente. Agora eu acho que o pretérito mais que perfeito
Cristiane, e dá esse aspecto de mais rebuscado. O que é coisa rebuscada, pessoal? É um negócio mais chique, assim, mais... Uma coisa que as pessoas consideram uma gramática mais chique, menos usada, porque só uma elite, mais ou menos, sabe. E o pretérito mais que perfeito, eu realmente acho, Cristiane, que tem esse fundo de rebuscado. Trabalhara, andara, comera, fizera. Tem gente que lê até errado. Vê fizera e diz fizerá. Trabalhara, aí a pessoa diz trabalhará, de tão distante que é do nosso dia a dia. Mas o que importa para a gente responder essa questão, que respondo já, viu, Mayara? Daqui a pouco eu volto para a questão 5 para a gente ver o que é que rolou lá, que eu vi que você não conseguiu anotar o gabarito, tá? Aí o que é que acontece? A questão já me disse que tem aqui, nesse texto, vários verbos, aquele que a gente leu, do rapazinho que fez a cirurgia de troca de sexo, nós vimos que tem vários verbos no pretérito mais que perfeito indicativo. Indicativo, está indicando, é uma certeza. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços em brancos. Qual espaço em branco, professor? Porque lembra que no texto tinha, deixa eu ver se eu volto para vocês verem, vários espaços aqui, ó, em branco, ó, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco. Ele quer agora que eu conjugue esses verbozinhos que estavam aqui, ter, confundir, nesse tempo, no pretérito mais que perfeito. Aí ele quer que eu marque a alternativa considerando a concordância e o texto. Ora, coração de Jesus. Eu vou voltar para o texto e vou fazer o preenchimento. Mas se eu quiser ganhar tempo, se eu não quiser perder tempo, eu já vou olhando se as alternativas, qual alternativa, todos os verbos estão no pretérito mais que perfeito. Porque terão algumas alternativas aí que nós vamos ver, que os verbos não estão no pretérito mais que perfeito. Então, ou eu posso voltar para o texto e montar para cada espaço daquele o que vai preencher e escrever naquela linhazinha que estava em branco, ou eu já posso querer ganhar tempo e já ir logo para essa questão, para as alternativas, e olhar quais verbos aí estão no pretérito mais que perfeito. Eu acabei de dizer a vocês que o pretérito mais que perfeito tem esse ra, 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 ra. E aí eu quero que vocês me digam, tá na tela de vocês, qual alternativa tem essa marca aí de pretérito mais que perfeito em todas as palavras da alternativa. Você já respondeu a questão. A letra A, né? Eu estraguei a graça, foi, Luciene? Não estragou não, fez bem para nós entender melhor, mas já falou tudo, a letra A. Letra A, né, ó, fora, abandonara. Aí tem gente que não sabe ler isso aqui, aí diz, vai ler o texto e diz abandonará. Olha, parece parda. Tem gente que diz esse conseguira e lê conseguirá. Olha que presepada. Vocês estão dizendo que foi fácil porque vocês sabem o que é pretérito mais que perfeito, viu? Vocês não venham quente não hoje, porque eu só vim aprender. Eu só vim aprender o que era pretérito mais que perfeito já terminando o curso de letras quase no 8º período. Eu sempre fui lesadinho. Eu só lembrei porque você falou agora. Eu só falei, porque foi fácil, porque a outra Cristiane humilhando a questão. Foi fácil, foi tão fácil que achei que tinha uma pegadinha. Minha gente, eu só vim aprender as diferenças dessas gotas desse passado quando eu estava terminando a faculdade. Porque na minha cabeça, não sei quem inventou, de dizer que existem 3 passados. Passado é passado, minha gente. Para que complicar as coisas? Aí bota pretérito, eu revoltado, minha gente. Minha gente, tô brincando, pelo amor de Deus. Já depois tá aí os vídeos dos print da tela pro povo dizendo, professor de gramática criticando a gramática, não sabe nem o que faz da vida esse doido. Mas é isso, minha gente. Pra gente que tá aqui, a gente lembra dessa noção de passado. Mas qualquer ser humano que for fazer o concurso, que não saiba o que é os tipos de pretérito e não saiba diferenciá-los, essa questão se torna uma questão dificílima. É porque nós que estamos aqui, a gente tem uma vantagem. Nós que estamos aqui nesta sala de reunião, nessa aula, nós temos uma vantagem em relação a muitos outros candidatos. Tem candidato que vai estudar para concurso e quer estudar do jeito dele, o que ele acha que vai cair. Ele pega o edital e vai estudar o que ele acha que vai cair.
Ele quer estudar o que ele, da banca que ele acha que é uma banca boa. E eu acho que nós fizemos uma viagem muito bonita nos últimos meses. Para quem está aqui desde o começo do nosso curso, do nosso preparatório para o concurso, nós fizemos uma viagem muito bonita, porque nós saímos, sabe, do zero. Eu estou falando que nós saímos do zero, porque nós trabalhamos todas as classes morfológicas. Depois nós fomos para todas as funções sintáticas. Depois de todas as funções sintáticas, nós fomos para todas as noções de interpretações de texto. E agora nós estamos respondendo provas da banca. Juro a você, não é todo concurseiro que já tem esse nível de maturidade, de saber que ele tem que reconstruir a base dele, e quando essa base estiver pronta, ele tem que começar a responder questões só daquela banca para entender a maneira e estrutura como aquela banca monta as questões. Então, nós estamos, anos-luz à frente de outros concurseiros que não conhecem o Instituto Bahia, e vão fazer a prova pela cara e pela coragem com aquilo que estudaram de outras bancas. Então, acho que vocês já têm que hoje, vocês que estão aqui, mesmo que não está desde o começo, vocês já estão aqui há algum tempo, já tem que começar a incorporar a segurança de quem está um passo à frente de outros candidatos. É para você chegar na prova confiante, né? Com espírito de porco, que tem gente que vai fazer prova com espírito de porco. Ah, estou fazendo por fazer. Ah, estou tentando. Tá tentando nada. Você vai fazer o concurso em busca da sua aprovação. Já tem que começar a internalizar isso, senão o negócio não anda, não. Tá bom? Cléide já é um oizinho, quer falar alguma coisa? Fala que eu te escuto, ou era só a mãozinha que levantou mesmo? Acho que foi só a mãozinha mesmo, né? Vamos embora. Quem sabe me dizer... Ai, que ódio. Já começou a fechar. Eu ia falar um palavrão agora, mas ainda bem que eu me controlei. Deixa eu abrir de novo. Tá ouvindo, professor? Eu estou ouvindo. Fala que eu te escuto, Clédia. Não foi só a mãozinha, não. Quando você fala em questões, aí eu comecei a responder. Quando era nível fundamental e médio, a coisa estava fluindo. Quando chegou assim, vai para nível faculdade... Superior, né? Comecei a responder, me deu um branco. Eu não sabia para onde era que eu ia. Eu comentava até com meu esposo, está complicado. Aí eu tive que retornar novamente para os assuntos, mas que fossem mais complexos, mais explicados, para me voltar a responder. Eu não sei o que aconteceu, que me deu aquele branco. Eu não estava sabendo responder mais nada. Parecia até que eu esqueci de tudo. Eu não Sabe o sei que é que acontece? Sabe o que é que acontece, Clédia? Quando a gente se habitua a responder questão do ensino fundamental e médio, as bancas têm um recorte que a gente chama de mais objetivo. Você vai pegar uma prova de ensino fundamental e ele vai perguntar sobre acentuação, que é mais objetivo. Ele vai perguntar sobre o tipo de substantivo, que é mais objetivo. As questões de nível superior, elas tendem a pegar as questões de dentro do texto, e ali dentro do texto ele vai explorar várias áreas da linguagem. Aí o que é que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro entende que está bugado, porque antes a questão era de uma área gramatical, era de uma área de acentuação, era de uma área de interpretação. O que é que a gente está fazendo no nível superior? E não só essa banca faz isso. Ele pega um texto grande e sai pegando nas questões coisas de áreas diferentes. Então isso causa na gente uma sensação de que, eita, eu estou meio perdido. Porque eu acertei uma, mas a outra eu já errei. Mas por quê? Porque o recorte é de outra área. Então isso aqui é mais difícil mesmo. É isso mesmo. Mas você está se sentindo mais segura depois do processo? Isso. Eu acho que o negócio é não desistir, né? A gente a força de vontade de dizer, tá difícil, mas se eu vou refazer a base, se for preciso, eu vou entender. Eu acho que era isso, né, Clédia? Bom, quem sabe me dizer, deixa eu dificultar para vocês. Na letra B, quem sabe me dizer qual verbo está invalidando que eu possa marcar a letra B? Quais verbos aqui na letra B não estão no pretérito mais que perfeito? Quem é que está anulando aqui a minha letra B? Ô, professor, a letra B, eu acredito que seja foi,
fez, Hum, conseguiu e hum. teve. Eita, que lindo, Lucy. Arrasou, viu, minha gente? Eu quero todo mundo dando a salvinha de palmas. Bata aí desse botãozinho que tem de palma pra Lucy, que ela fechou, viu, minha gente? Mais aplausos que a Lucy merece. Fechou, viu, Lucy? Agora, muito bem. A letra B, se você marcar, pelo amor de Deus. Professor, essa aí eu aprendi na aula passada que você me ensinou. Por Desculpa conta... aí, querida. Fui eu. Por isso que quando vocês passam, eu não deixo vocês terem o mérito sozinho, não. Eu pego uma foto sua e posto nas minhas redes sociais, que o mérito é meu também. A mesma coisa faz com aluno de ensino médio, não sabe escrever nenhum nome. Aí escreve uma redação linda, depois quer dizer que o trabalho foi dele. Não, o trabalho foi dele e meu. Viu, professor? É que eu esqueci, eu esqueci o nome, era um verbo que estava acentuado, que não estava Hum. acentuado. Aí eu li como se ele tivesse acentuado, mas não lembro qual foi o verbo. Aí Você vocês lê como se fosse futuro, mas era um verbo que estava no passaram, pretérito. um pretérito, sim, por aí. Eu lembro muito bem. Parabéns, Luciane. Quem sabe me dizer o que é que invalida a letra C? Foi, Foi, soube, abandonou, conseguiu. soube, fez, conseguiu. Tudo não é pretérito mais que perfeito. Enganou, Enganou, confundiu e confundiu teve. e teve. Ave Maria, essa criatura me marca a letra C. Ai, Jesus, sabe daí? Boa noite, Cledisaldo. É isso, minha gente. Se você não sabe o que é pretérito mais que perfeito, é capaz de ter gente que marca a letra C. Eu acho que a que mais engana, se a pessoa não souber ler direito, é a D. Eita, vamos ver o que aconteceu com a D. Ó, o que aconteceu? Fora. Tem gente que vai ler fora, viu? Tenho certeza que vai ter gente que vai ler fora. Não é fora, não, minha gente. Aqui é fora. Abandonará, souberá, fizerá, conseguirá, enganará, confundirá e tiverá. Quem é que está sobrando aqui de errado? Abandonará, conseguirá, enganará, confundirá e só. Na letra E, quem é que está querendo me levar como trouxa? Será? Chega, meu Deus. Marcou foi tudo. Será? Aí abandonara, tá certo. Soubera, tá certo. Fizera, tá certo. Conseguirá, tá no futuro. Enganara, tá certo. Confundira, tá certo. Tivera, tá certo. E aí, sem medo de ser feliz, correndo para o abraço da aprovação, eu que já sei a diferença dos três tempos passados, marcarei a letra A e a minha aprovação está belíssimamente feita. Eita, a Cristiane lacrou agora, disse até qual era o tipo de futuro. Se amostre, Cristiane, se amostre mais. Se amostre. A Mayara já se amostrou também no chat, já botou logo quais eram os verbos que estavam enganando. Tá pra esse povo lá. Vocês eram mais humildes, minha gente, vocês Lagoa da Canoa, quando eu conheci vocês. Eu É a achava. convivência, meu querido. Com quem, Valmirene? A convivência com quem? Eu não conheço ninguém Com assim. vossa pessoa, meu bem. Ah, meu Deus do céu, que baixaria. Boa noite, David. Chegou para ver sendo humilhado por esse povo? Bom, chegamos então. A gente tem que copiar o que é bom, meu amor. Sabe, tá humilde hoje, né? Eita, ele já se amostrando, mostrando que tá fitness, morto da academia. Repara, minha gente. Bom, o que é que vai rolar agora? Agora nós vamos ler um texto. Não é um texto, não, minha gente. É um textão de trilhões. Quando a banca bota esse texto, ela quer que você desista de ler, que você se canse só de olhar para ele. Mas você vai dizer, não, queridinha, você não vai me derrubar. Hoje não, querida. Hoje eu vim com vontade de ler 500 textos. Pode botar. É isso que você vai com essa energia para lá. Eu vou começar a ler o texto. Daí não quero ninguém dormindo, não quero ninguém saindo, não quero ninguém perdendo o foco, porque o texto 7 falamos de carambolas. É um texto de Rubem Braga. Eu amava carambola quando eu era pequeno. Só que é uma coisa que eu acho que ninguém nem planta mais, porque sumiu, eu acho. Na Guaracanã tem carambola, minha gente?
E quando eu era pequena era uma coisa que aparecia tão mais, hoje em dia nunca mais. E Tem alguns sítios, tem, sim. ainda tem, né? Uma coisa tão bonita que era cara. Minha avó fazia um suco de carambola maravilhoso, um escândalo. Inclusive, acho que Embora o nefrologista da minha mãe disse que é um veneno para o rim. que conversa é essa? Ele disse: quer tomar veneno? Coma carambola. Eita, meu Deus, eu tomava era suco, nunca morri. Esse E eu nefrologista comia com sal. é um nutrólogo agora, no nefrologista, o povo que tudo é ruim. Na minha infância nada era ruim, mas vamos embora. Falamos sobre sorvetes. Eu disse que tinha tomado um ótimo de carambola. Não sei que graça você acha em carambola. Falamos sobre carambola, discutimos sobre carambola, passamos a romã e finalmente a jambo. Delícia, jambo. Sim, há o jambo moreno e o jambo cor-de-rosa. Este é muito sem gosto. E o concurso poderia, não fez não, mas ele poderia perguntar para vocês quem é este. Este É o é jambo. muito sem gosto. Ele poderia perguntar quem é este, se é o jambo moreno ou o jambo cor-de-rosa. Vocês iam dizer qual? Cor de rosa. Por que o cor-de-rosa? Sei lá, tá mais próximo. Essa Valmirene, sei lá, tá mais próximo. Porque nós vemos que o este recupera o elemento mais próximo dele. Ou o este vai ser usado quando eu quero dizer, nem disse ainda a coisa, mas vou dizer depois. Né? Nós vimos isso em algumas aulas. O concurso não perguntou, não, mas poderia perguntar, tá? Eu também achava o jambo cor-de-rosa sem gosto nenhum. O outro é mais gostosinho. Vamos lá. O professor, igual Oi. na carpeta, né? Que este aí fala depois do eixo os elementos que vai ser usado, né? Isso, o Fábio até colocou, né, elemento anafórico. O este vai, se eu citei várias coisas antes, e eu coloco o este vai puxar o que está do ladinho dele, por um recurso chamado anáfora. Mas o este também pode ser usado, e deve ser usado, ele nasceu para isso, quando eu vou citar ainda a coisa. Este celular é meu, este lápis é meu. Aí eu vou usar o este porque eu ainda nem citei o lápis, eu vou citar depois do pronome. Então ele é muito usado para isso também, para as coisas que eu ainda vou dizer. Tá bom? Só para relembrar. Aliás, a mais bonita de todas as mangas, a manga rosa, não tem nem de longe o gosto de uma manga espada, nem de uma carlotinha. Lembrei a história contada por um amigo. Mais de uma vez insistira com certa moça para que fosse a seu apartamento. Lembrei a história contada por um amigo. Mais de uma vez insistira com certa moça para que fosse ao seu apartamento. Eu acho esses textos do Instituto Bahia tão suspeitos. Eu acho uns textos tão suspeitos. Vocês não acham, não, minha gente? Safadinho. Na semana passada, o outro perdeu o sexo. Nesse, o bonitinho chamou a certa moça para ir ao seu apartamento. Vamos, Mara, você Para ver se encontrava o que perdeu no outro. Vamos ver o que foi que ele foi buscar lá. Ela não queria ir. Ele um dia telefonou e disse a ela: venha almoçar comigo, mando matar uma galinha e fazer um molho pardo. Achou que a recusa da moça era menos dura e insistiu mais. Vem, tem manga Carlotinha. Aí ela, nervosa, disse logo: manga Carlotinha? Mentira. Ela já ficou emocionada, né? O frango não mexeu muito com a cabeça dela, não. Mas quando disse que era a manga Carlotinha, a menina ficou doida. Agora eu vou atrás da manga. E a moça foi. Refugaria, talvez, promessa de casamento. Se irritaria com o presente de joia. Mas como resistir a um homem que tem galinha ao molho pardo com angu e manga Carlotinha? E faz um convite tão familiar. Ela não achou muita graça na história. Aliás, não simpatizava com aquele amigo meu. Ficamos um instante em silêncio. Comecei a mexer o gelo dentro do copo com o dedo. É um hábito brasileiro, mas até que não é meu uso.
Inclusive, para falar a verdade, acho pouco limpo estar botando o dedo no copo para mexer o gelo. Entretanto, eu mexia com o indicador o gelo que boiava no uísque. E como seria insuportável não fazer a pergunta, erguei os olhos e fiz. Mas afinal, o que foi que o médico disse? Ou seja, era um casal que estava conversando e foram falando outros assuntos para não falar sobre o que o médico disse. Foram inventando, falando história até de outros casais, de manga, de não sei de quê, só para não falar do que o médico disse. E aí ele perguntou, mas afinal, o que foi que o médico disse? E ela encolheu os ombros, repetiu algumas palavras do médico, principalmente uma, síndroma. Aí ela teve uma dúvida, é síndroma ou sindroma? Eu disse francamente que não sabia. Apenas tinha a impressão de que a palavra era feminina, mas também podia ser masculina. Era paroxítona ou átona, mas também podia ser proparoxítona ou esdrúxula. E ainda por cima, tanto se podia dizer sindroma como síndrome e até sindromo. Em todo caso, juntei, não era bem uma doença, era um conjunto de sintomas. Eu falava assim, não para mostrar sabença, mas para mostrar incerteza e ignorância da verdade. Ave Maria, já que fechou de novo. Ai, como eu tô com ódio desse negócio se fechando. Vou abrir de novo e continuo sem problema nenhum. E deixa eu abrir aqui. E paramos nesta partezinha aqui. Chega, meu Deus. Vamos lá. Eu disse francamente que não sabia. Apenas tinha a impressão de que a palavra era feminina. Mas também podia ser masculina. Era paroxítona ou átona, mas também podia ser proparoxítona ou esdrúxula. E ainda por cima, tanto se podia dizer sindroma, síndrome e até mesmo sindromo. Em todo caso, juntei, não era bem uma doença, era um conjunto de sintomas. Eu falei assim, não para mostrar sabença, mas para mostrar incerteza e ignorância da verdade verdadeira. Ou até uma certa indiferença por essas coisas de palavra. Confessei-lhe que há muitas palavras que evito dizer porque nunca estou muito seguro da maneira de pronunciar. Por outro lado, há palavras que a gente só conhece porque são usadas em palavras cruzadas. Até existe uma cidade assim, uma cidade de que ninguém se lembrava jamais se não tivesse apenas duas letras e não fosse terra de Abraão ou cidade da Caldeia. O nome da cidade é Ur. Se os charadistas do mundo inteiro formassem uma pátria, a capital teria que ser Ur. Eu falava dessas bobagens com volubilidade. Ela disse: todo mundo, quando tem uma doença como essa minha, procura se enganar. Eu não. Chamei-a de pessimista. Aliás, ela sempre fora pessimista. Não é pessimismo, é senti que ela ia dizer o nome da doença e que todo mundo estaria perdido se ela pronunciasse aquele nome. Seria intolerável. Você sabe muito bem o que é. Chamei o garçom, pedi um uísque a mais, um Alexandres. Sabe quem eu vi hoje? Era ela que mudava de conversa e graças a Deus eu senti um alívio. E falamos e falamos. Eu admirava mais uma vez sua cabeça, os olhos claros, a testa, sua graça tocante. Era insuportável pensar que alguém assim pudesse estar condenado à morte. Dentro de mim, eu sabia, mas não acreditava. Tive a impressão de que sua cabeça estremecia como uma flor. Um anjo que se movera junto de nós, na penumbra do bar, era o anjo da morte, e a flor estremecera. Acho que o balé russo precisa se renovar. Ela achava que não era justo falar em virtuosidades acrobáticas. O que havia era uma renúncia a todo expressionismo e a toda pantomima, a beleza do baile puro. E no meio da discussão, me chamou de literato, mas notou logo um sorriso tão amigo. Eu disse o que talvez já tivesse dito uma vez. Foi uma pena você não ter estudado baile. Pensava no seu corpo de pernas longas, na linha dura das ancas, nos seios pequenos, e a revia por um instante toda casta, pura, nua.
Ela me censurou por beber tão depressa. E, de repente, ela disse, e esse seu bigode agora está horrível. Por que não toma conta de mim? Por que não dirige meus uísques e meus bigodes? Ela riu e deu uma risada tão alegre como antigamente. Como as pessoas costumam dizer, uma risada de cristal. Clara, alegre, tilintante como o cristal que se parte tão fácil e ela vai morrer. Que triste. Eu achei esse texto pesado. Vocês acharam não, minha gente? Só aumentou minha dor de cabeça. Mentira, Valmirene. Foi babado, não foi, Carleandra? Grande, grande de verdade. Esse texto foi grande. Por que a banca fez isso? Querendo que você desista, viu? A banca quer que você desista, ela quer dizer assim, vá embora. Ela quer que você não responda nada. Ela quer que você vá para casa, que você canse e não entenda o texto. Mas a gente vai derrubar sim. Vamos embora agora para a questão, ver o que é que vai cair desse textão. Analise as proposições como verdadeiras ou falsas. No período, não sei que graça você acha em carambola. Vamos marcar aqui, ó. Não sei que graça você acha em carambola. Há uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ei! Olha para mim. Você aí que está vacilando. Eu duvido, você não desistir não, né, Carleandra? Eu duvido que a maioria de vocês lembre o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É muito difícil de lembrar o conceito. Eu duvido que a gente lembre. Muito raramente. Só quem já é da área, né? É raro você lembrar. Eita, tu lembra, Maiara? Tome. Aí na hora do concurso você vai se desesperar, você vai dizer assim, ai que ódio, eu nunca não sei nem o que é isso. Mas o que é que você lembra quando você lê oração subordinada substantiva objetiva direto? Ó, objetiva direto, você lembra de objeto? Direto. Direto, fechou, Clédia. Então, mesmo que eu tenha medo, porque eu não lembro o que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, se eu lembrar o que é objeto direto, já é meio caminho andado, porque eu sei que tem alguma coisa a ver com objeto direto. Ô, professor, Oi, Luciene. lembrado, é tipo, é oração subordinada. Tipo, quando é subordinada porque depende uma da outra, Você aprendeu isso com quem, Luciene? com você. Ai, Tomei sua concorrência. Hã? Exatamente, Luciene. É exatamente isso. Eu quero dois caminhos aqui. Ou você vai ter estudado com um professor muito bom, que falou muito sobre oração subordinada ao longo do curso, ou você vai ter estudado com esse professor, ou se você não estudou, ou mesmo estudou e esqueceu, eu quero que você vá pelo caminho mais fácil, que é ler o nome objeto direto. Quem se lembra o que é o básico de concurseiro é saber o que é um objeto direto, é o básico, olha o nome. Objeto direto. Objeto é aquilo que completa um verbo. E uma oração subordinada vai ser uma oração, ou seja, uma parte grande que vem com verbo, que vai estar completando um verbo antes, que é o que a Luciana acabou de dizer. Você vai ter dois verbos, duas mensagens e uma segunda ao nome. Vai ser subordinada ao nome. A uma primeira. Ela só nasceu, essa subordinada, para completar a primeira. E aí, agora, para saber se eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, eu vou pegar esse trecho que eu marquei aqui e eu tenho duas mensagens aqui, eu vou marcar para você perceber, ó. A primeira é não sei. Primeiro verbo. Ó, não sei. O segundo verbo é, ó, vou até marcar aqui, ó. Isso aqui é oração 1. Eita, meu Deus. Queria desenhar aqui para ver se fica. Pera aí, minha gente. Isso aqui é oração 1. Eita, que um feio. Mas vai ficar assim mesmo. E tudo que sobra é oração 2. Professor, como é que eu sei onde é a divisão? Ou você marca pelo que, o que marca o início da segunda oração, ou você marca pelo verbo. O primeiro verbo é não sei, o segundo verbo é que graça você acha em carambola. Quem não sabe, não sabe
Tô esperando, viu? Quem não sabe, não sabe. De algo, alguma coisa. Não sabe algo. Não sei escrever, não tem CD não, viu, minha gente? Quem não sabe, não sabe algo, alguma coisa. Não sei escrever, não sei falar, não sei brincar, não sei comer, não sei cantar. Não tem o de não. Senão a gente vai confundir com objeto indireto. Quem não sabe algo ou alguma coisa. Oi, Luciene. Eu acho que eu já falei errado, eu coloquei o de alguma Nada. coisa. Foi não, você só se confundiu, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, ó, essa aqui que nasceu primeiro, a gente vai chamar de oração principal. E quem nasceu depois vai dar sentido, porque quem não sabe algo. Então, nós vamos chamar isso tudo, que graça você acha em carambola, de oração subordinada, porque ela está completando a primeira. E não teve preposição aqui, ó. Não teve um de, um da, um com, um para. Se não teve, a gente vai dizer que essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque ela inteira cumpre a função de um objeto direto. Ficou claro, minha gente? Vocês digam, viu, se está tudo bem? Ficou claro? Ficou, né? Dá um joinha aí se todo mundo entendeu. Só para saber que a gente está no caminho certo. Dá um joinha aí para me fortalecer, por favor. Dá um joinha aí para me fortalecer. Tá indo então, né? Número 1 é verdadeiro. Se eu não souber a número 1 na hora do concurso, eu pulo a número 1, estratégia de prova, né? Não vou ficar surtando, enlouquecendo. Se eu não souber a número 1, eu vou em busca de identificar outra coisa que eu tenho certeza. Vamos lá. No período confessei-lhe, que há muito. Eu vou até marcar aqui o que é que ele está falando para a gente, né? Confessei-lhe que há muitas palavras que evito dizer, porque nunca estou muito seguro da maneira de pronunciar. O termo destacado, que é o lhe, classifica-se como objeto direto. Ei, vai cair no concurso isso, eu estou sentindo. Ó a pergunta. Confessei-lhe. Olha para mim. Confessei-lhe. 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 Quem confessa, confessa algo para alguém ou a alguém. De novo, quem vai confessar tem que confessar alguma coisa, que a gente chama de objeto direto, porque não tem preposição. Olha para mim. Quem confessa, confessa algo ou alguma coisa para alguém. Quem foi o para alguém? O Li, eu não sei quem é, está sendo chamado aí de Li. Se eu for chamar esse Li, quem confessa, confessa algo, objeto direto, a alguém, para alguém, objeto indireto, porque o para, o a alguém. Se eu for chamar esse li de objeto, vai ser de objeto direto ou de objeto indireto? Confessei algo para alguém. Indireto, por causa do li. Vai ser indireto, por quê, professor? Por causa do LHS. Porque quando eu fizer a pergunta ao verbo, eu não preciso chegar lá sabendo nada, eu vou perguntar ao verbo. Verbo, quem confessa, confessa algo a alguém. Tá bom? Só que o que é que acontece, Cristiane? O que é que acontece? Porque esse verbo, ele não é bitransitivo. Porque o que vem depois, que foi o algo que foi confessado, já é uma oração nova. Fechou? Então, ele vai ser uma oração principal, e nessa oração principal, ele recebeu uma oração subordinada a essa oração principal. Mas se for numa oração, Cristiane, numa mensagem, que só tenha um verbo, que é o confessei, aí ele vai ser bitransitivo quase sempre. Se o verbo tiver numa oração onde só ele é verbo, ele vai ser bitransitivo, porque quem confessa, confessa algo para alguém. Só que nesse caso, como o período é maior, na mesma sequência você já tem outra oração depois. Fechou, minha gente? Aí você pode aprender pelo lado mais difícil, que é esse, perguntar o verbo. Quem confessa, confessa algo para alguém, a alguém. O algo vai ser sempre objeto direto e o para alguém, o alguém vai ser sempre objeto indireto.
Ou você pode decorar o macete dos macetes. Você pode pegar aí na sua caneta e anotar aí no seu caderno o macete dos macetes de quando ia aparecer numa prova. Ô, professor, Oi. toda vez que o li aparecer, vai ser sempre objeto direto, se caso não tenha preposição, né? E Ou ele sempre... olha a pergunta linda que você fez, Luciane. É esse o macete que eu vou lhe entregar agora. É esse o macete. O "e" ele é sempre usado nessa história pelas bancas para você dizer se foi objeto direto ou indireto. Ele é sempre usado. Por quê? Olha para mim. Olha aqui no meu olho. Vou botar na câmera aqui, ó. Olha aqui nesse olho, ó. Esse olho azul, da cor do mar de Maragogi. Tá vendo aqui, ó? Esse olho azul. Não entendi essas risadinhas de vocês, mas tudo bem. Tudo bem, fiquem rindo de mim. O "lhe" aparece sempre com essa historinha de você dizer na prova se ele é objeto direto ou indireto. Por quê? Porque a banca quer que você ache que ele é objeto direto, já que você não está vendo a preposição. Aí, a pessoa que está desatenta, que não sabe dos macetes do concurseiro, diz assim: eu não estou vendo preposição, estou vendo só o confessei e o "lhe". Então, o "lhe" vai ser objeto direto. Só que eu vou dizer uma coisa olhando para você. Olha para mim, que é a diquinha do olho. Sempre, 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 o "lhe" só vai ser objeto indireto. Não precisa estudar mais nada. Olha para mim. No concurso, o "lhe" só pode exercer função de objeto indireto. Porque o "lhe" sempre representa alguém que recebeu alguma coisa. Então, mesmo que não apareça uma preposição... Indireto, né? Indireto, pelo amor de Deus, hein, minha gente? Indireto. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Isso acontece por um motivo. Porque o "lhe" tem uma preposição que está na alma dele, está na essência, então ela não precisa aparecer. É o único pronome que, quando aparecer, vai ser sempre da função de objeto indireto. Só que a banca sabe que as pessoas só decoram o básico. O que é que a gente decora? Que para ser objeto indireto tem que ver a preposição. Aí na hora do concurso a gente vê aí o consideraram-lhe, foi consideraram-lhe, meu Deus, foi não, foi confessei-lhe. Aí a gente não vê a preposição e marca o objeto direto. Mas anota aí o macete do concurseiro. Qualquer prova que me perguntar qual a função sintática do "lhe", você vai meter a cara sem medo de ser feliz e dizer que ele é objeto indireto. Fechou? Mirlene, fala que eu te escuto. Professor, mesmo que ele esteja no começo de uma frase. Então, na gramática normativa, foi a Mirlene que falou, né? Foi. Na gramática normativa, ele não pode aparecer no começo de uma frase, a não ser que tenha palavra atrativa. Tem gente que diz assim: lhe emprestei minha caneta. Nesse caso, ele continuaria sendo objeto indireto. Mesmo, a gente não pode dizer lhe emprestei. Se eu fosse a gramática, eu ia dizer emprestei-lhe. Mas mesmo que eu diga de maneira errada, ele continua sendo objeto indireto. Lhe emprestei uma caneta. Quem empresta, empresta algo para ou a alguém. Então, eu tiro o nome da pessoa, boto o "lhe", que foi quem recebeu o empréstimo da caneta. Independente de onde ele está, se está seguindo a regra gramatical de estar depois do verbo ou antes, ele continua sendo a pessoa que recebeu. O que foi emprestado a alguém. O que foi confessado a alguém. O que foi entregue a alguém. Mesmo que esse "a" não apareça, mesmo que a preposição não apareça, está na essência do "lhe". Ele nasceu para isso. É o papel, ele é protagonista dos objetos indiretos. Tá bom? Então, o correto seria: não lhe emprestei a caneta. Aí está correto da gramática. Mesmo lhe vindo antes, ele continua sendo objeto indireto, porque quem empresta, empresta algo a alguém. Eu só trouxe o "lhe" para frente por causa da palavra "não". Ficou claro, Milene? Você conseguiu entender? Sim. Então, independente de onde está, se eu estou seguindo a regra de colocar ele no lugar certo, ou se eu criei um exemplo
na minha linguagem do dia a dia e coloquei ele antes, ele continua sendo a coisa que recebeu alguma coisa. Então, minha gente, anota aí para não vacilar. O lhe, com preposição aparecendo ou sem preposição, ele tem uma preposição na alma dele. Nasceu com ele. E sempre que uma banca colocar um lhe e perguntar com historinha de objeto direto, você vai dizer tchau, tchau, amor. Tem uma música assim, acho que é Borba de Paula. Tchau, tchau, amor. Meu Deus, acho que é. Meu Deus, foi muito aleatório. Do nada eu lembro agora de um... Do nada o professor lembra de Borba de Paula, minha gente. Vocês acreditam? Mas tem uma música, tchau, tchau, amor. Só se é de Borba de Paula. Mas vamos embora, né? Todo mundo entendeu, minha gente, porque não pode ser objeto direto e indireto. Dá o joinha aí para eu saber. Você anotou o macetezinho aí do concurseiro? Cai tanto essa história desse li. É um danadinho esse li, porque ele é o único pronome. Oi, Luciane, pode falar. Como eu fiz? Repita aí para mim ver. Para Você mim vai ouvir colocar aqui. Vê se você colocou assim. Todas as vezes que o lhe aparecer, ele vai ser objeto indireto. Todas as vezes que o lhe... Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda, viu? Todas as vezes que o lhe aparecer, ele vai ser objeto direto. Melhor resumo. Fechou? Ok. Só perde o quê? Quem não assiste essa aula, né, Mayara? Porque a minha filha é música, é aula, é tudo. É para esconder o cansaço, vocês acreditam, minha gente? Cheguei 6h40 da escola. Só foi fazendo a vitamina, morrendo de fome, fazendo a vitamina e correndo para o abraço com o povo do Lagoa da Canoa. Por falar em correr para o abraço, eu soube que semana que vem, não sei, depois do carnaval, primeiro sábado, depois do carnaval, estaremos juntos e misturados no frevão do aulão do tio Will. Eu quero todo mundo com o restinho da fantasia do carnaval que sobrou, porque vai ser um aulão temático. Então, o que sobrou da fantasia de prévia, de carnaval, de viagem, É colado sério de isso? frevo, sombrinha de frevo, quero todo mundo vestido com a roupa de frevo, viu, Valmirene? Eu não acredito, não. Ah, não me aguarde, querida. Edinaldo e Neide já pode programar, pedir para o povo da prefeitura separar as coisas de decoração que tiver de carnaval, que quando chegar, eu quero tudo decorado com tema de carnaval. Eu quero gente com brilho eu quero gente com brilho na sobrancelha. Eu quero gente com chapéu colorido. Eu quero festa. Vai ser a festa da aprovação. Antes da aprovação acontecer, já vai ser a festa da aprovação. E vai ter prêmio, viu? As melhores fantasias. Eita, Edinaldo, daqui a pouco eu vou descontar do meu salário o Você prêmio. não diz uma coisa dessa, não, que eu vou, né? Eu vou fazer uma fantasia A fechada. Valmirene já querendo pensar na fantasia. Bateu uma latinha, a Lógico, já Valmirene me já tá passou no na meio. cabeça aqui já. Olha, Neide, anota aí a ideia, viu, Edinaldo, para a gente já fazer o aulão do pós-carnaval. Pronto, vou anotar sim, professor. Agora eu não garanto não de fantasia, viu? Oxe, Neide, você que tem que ir, mulher. Professor, eu grávida com barrigão, Buchudona. fantasia, Ave Maria. Só entra no aulão quem estiver fantasiado. Olha, depois eu vou colocar lá no grupo. Tá tudo certo. Bom, vamos embora, minha gente. Já fechou de novo aqui. Deixa eu abrir a prova para a gente seguir. Então, a número 1 é verdadeira. A número 2 é falsa. Cadê, meu Deus, que não está aparecendo? Chega. Número 1 é verdadeira. A número 2 é... Não está aparecendo aí para vocês, minha gente? Eu acho que tá, né? Acho que tá, né? Tá aparecendo a prova já? Acho que tá, né? Vocês digam, viu, minha gente? Tá, né? Vamos lá. Vamos lá. Fechou. Vamos lá. Vamos para o número 3. Número 1, verdadeira. A 2 é falsa. A 3, no período, aliás, não simpatizava com aquele amigo meu. Aí eu vou marcar o períodozinho aqui. Qual é a mensagem? Aliás, não simpatizava com aquele amigo meu. A regência da forma verbal destacada está errada, pois o verbo em destaque não permite o uso da preposição com.
Aí o que é regência, professor, para quem esqueceu? Regência é aquilo que o verbo pede. Regência é aquilo que o verbo pede. Como é que eu sei o que o verbo pede? Eu vou falar com ele. Eu vou dizer: quem não simpatiza, não simpatiza Com algo ou alguém. boa, com algo, com alguém. E a questão disse que está errado ter usado com. A questão disse que a regência está errada, pois o verbo não permite o, com aquele, como. Vocês acham, minha gente, que está errado? Ou tá bonito? Aliás, não simpatizava com aquele amigo meu. Ficou chique ou não ficou? Acho que ficou legal. Ficou legal. Então a regência tá bonita. Eu perguntei ao verbo, o verbo me disse, não, tá tudo bem. E por que a questão veio me dizer que tá errado? Não tá errado não, meu amor. Ó, aí eu faço o que aqui, ó? Você que tá errada, minha filha. O verbo tá lindo. Você é alternativa que... Chega, meu Deus. Você é alternativa que calada ainda tá errada. Porque o verbo tá bonitinho. Chega, eu desisti de fazer o F. Mas vocês sabem que é falso, né? Porque tá difícil. Olha, vai não. Não vai ficar assim mesmo agora. Peraí, deixa eu ver se melhora aqui. Essa palhaçada. Acho que agora melhorou, né, minha gente? Deixa eu arrastar ele. Tá falso, né? Agora deixa eu tirar essa coisinha aqui. Pra ficar bem bonito. Pronto, tá falso. Próxima. Considerando a sílaba tônica, a palavra síndrome, segundo a acentuação tônica, é paroxítona. Ei, coração de Jesus, síndrome. Síndrome. 3 É sílabas. pró. Como é? Fala, Mirlene, que eu tô te ouvindo. A terceira é falsa por quê? Porque é falsa? Sim. Porque ela tá me dizendo, ó, o que a terceira tá me dizendo? Que o verbo tá com a regência errada. Que eu não posso dizer que quem simpatiza, simpatiza com alguém. Mas se eu digo, olha, eu simpatizo com ele. Não vou com a cara dele, eu não simpatizo com, não tá certo? Tá, a gente diz o tempo todo, não simpatizo com fulano, não simpatizo com ela, não simpatizo com ele. Só que a alternativa me disse que tá errado, que eu não posso não usar o com, nem o como, nem nada desse tipo. Estranho, né? Ela tá mentindo pra mim, a alternativa. Por isso que ela tá errada. Pegou o lance, Mirlene? Sim. Aí, essa número 4, a palavra síndrome é proparoxítona. Não venha dar uma de doido, não. Questão. Que a palavra síndrome é proparoxítona. Professor, como é que eu faço? Doido para copiar aqui, não vai. Professor, como é que eu faço para descobrir que é proparoxítona? Meu amor, não tem outro caminho. Para descobrir que é proparoxítona, você vai fazer o básico. Separar as sílabas. Quantas sílabas a palavra síndrome tem? 3. Tanto faz, Bárbara. Tá? Tanto faz. Eu acho que aí foi uma erro de digitação, viu, Bárbara? Era para ser com ou. Só que eu acho que aí na digitação ficou junto. Eu também me perguntei o que é isso, mas tanto faz com ou com como. Fechou? Acho que a expressão era com o, e por algum motivo na prova juntaram aí, mas na prova na hora não estava assim, não. Estava com o mesmo, beleza? E aí eu vou separar a sílaba de síndrome. Síndrome. Última, penúltima, antepenúltima é mais forte, por isso ela é acentuada. Fechou, minha gente? Azul com bolinhas brancas, então tá tudo certo, né? Ela não é paroxítona, então ela é mentirosa. Ela está tirando onda da minha cara e não vou deixar passar assim, não. Fechou. No trecho, o que havia era uma renúncia, eu vou marcar aqui o que ele quer, né? O que havia era uma renúncia a todo expressionismo e a toda pantomima. O termo destacado pode ser substituído sem alteração de sentido pela palavra
pantomima. Ele quer que eu tire pantomima e coloque verdade. Aí a pergunta é, quem sabe o que é que significa pantomima? Eu teria me lascado nessa prova, eu, professor Wilkley, porque antes de responder essa questão, eu nunca sabia o que era pantomima. Eu nunca ouvi falar essa expressão. Eu só ouvi falar quando eu estava estudando para dar aula para vocês, quando eu fui responder essa prova. Aí foi a primeira Se vez. fosse pantalona, eu sabia. Agora, pantomima, sei não. Tem a ver com gestos, a Cristiane já colocou aqui, né? É um substantivo, é o nome de uma representação de uma história, de uma historinha que é contada. Ó, veja aqui no contexto diz assim, o que havia era uma renúncia a todo expressionismo e a toda pantomima, ou seja, a toda história que é contada com gestos, com símbolos, na dança, no teatro, eu nunca tinha ouvido falar. Mas a palavra historinha de teatro pode ser substituída pela palavra verdade? Eu posso tirar, não, né? Uma coisa é uma historinha, já saiu de novo, foi mesmo, tá vendo? Uma coisa é uma historinha, outra coisa é a palavra verdade. Essa aqui, se você não souber na hora do concurso, você vai responder as outras, viu? Ah, professor, não sei o que é a palavra pantomima. Então, você vai eliminando as outras para que sobre só ela e você procure a alternativa que se encaixa não por ela, mas pelas outras. Tem que ter estratégia de prova, tá bom? Então, isso aqui é falso. Peraí, professor, o que é que você está dizendo para eu fazer se eu não souber? Eu estou dizendo que se você não souber. Chega, meu Deus, foi bagunça agora. Eu estou dizendo que se você não souber uma dessas, você vai pular para as que você sabe e depois você vai procurar uma alternativa que bata pelas que você sabe. Eu, professor Wilkley, por exemplo, se eu fosse responder essa prova de primeira, eu não saberia o que era pantomima. Então eu iria pelas outras, iria procurar alternativa que batesse melhor, tá bom? Estou sugerindo que vocês façam a mesma coisa, porque eu sei que a maioria de vocês também nunca ouviram falar em pantomima. Fechou. Vamos para a próxima aqui, a de cima, que diz assim. No período, chamei-a de pessimista. Aliás, ela sempre fora pessimista. O pronome oblíquo átono, quem é o pronome oblíquo átono? Esse azinho aqui, deixa eu botar ele de verde. Pronome, está representando o nome de alguém. O que é pronome, professor? É o que eu não quero dizer o nome da pessoa, ou já não quero repetir mais, eu substituo pelo a. É o nome de uma mulher, de uma pessoa aqui que eu substituí e coloquei o a. Chamei-a de pessimista. Aliás, ela sempre fora pessimista. O pronome oblíquo se classifica como objeto direto. Como é que eu sei se é objeto direto? Não tem preposição? Não tem preposição, fechou, primeira regra, e depois tem que estar completando o verbo. Então vamos por a ordem. Primeiro tem que estar completando o verbo e depois não tem que ter preposição, tá bom? Quem chama, chama alguém de alguma coisa. Se eu perguntei o verbo, eu nem preciso saber a regra. Eu perguntei o verbo. Quem chama, chama alguém de algo. Deu para entender o lance, minha gente? Quem chama, chama alguém. Ó, alguém. Não teve a alguém. Então não teve preposição. Quem chama, chama alguém de algo. Então, nesse caso, o a está representando, está completando o verbo. É quem foi chamado de alguma coisa. Fechou, minha gente? Se tiver dúvida, pergunta. Não fique cara de paisagem como se tivesse entendido sem entender, não, viu? Valmirene, tudo Eu certinho, não entendi, gatinha? não, muito bem. Vamos lá, Valmirene. É igual o li. Lembra do li que a gente fez ainda agora? Confessei-lhe. Quem confessa, confessa algo para alguém. Lembra do li? Sim, Para saber o que o li era, eu não perguntei, eu confessei. perguntou. A mesma coisa eu vou fazer agora para o chamei. Eu vou dizer assim, chamei-a de pessimista. Quem chama, chama alguém de algo. O que foi o de algo que eu chamei? De pessimista. E quem foi que eu chamei o A, que está representando o nome de uma mulher? Para ficar mais claro, eu poderia dizer assim: chamei Valmirene de alegre. Chamei Valmirene de alegria. Eu acho que a Valmirene é alegria em pessoa.
Se eu tiver que dizer o que Valmirene é, eu vou dizer que Valmirene é um objeto direto ou indireto? Direto, né? Direto. Aí a mesma coisa aconteceu aí. Chamei, é só que eu tirei o nome da mulher e coloquei o A. Então, vou perguntar o verbo. Eu posso até substituir, se eu tiver dúvida. Chamei Valmirene de Alegre. O Valmirene está completando chamei, porque quem chama, chamou alguém de alguma coisa. E esse alguém não vem com preposição. Como é que eu sei, professor, que não vem com preposição? Porque se viesse com preposição, como a Mayara disse no chat, o verbo já me diria. Quando eu dissesse chamei, o verbo dizer, ei, chamei a de alguma coisa. Mas eu não digo chamei a. Eu digo só chamei Valmirene. Pegou o lance? E mesmo que eu diga, eu chamei a Valmirene, esse A não seria preposição, seria artigo. Ficou melhor, Valmirene? Se não, diga para dar outros Entendi agora. exemplos. Tem certeza, gatinha? Sim. Então, isso aqui é o quê, minha gente? Ah, não, falta o segundo, né? Até aqui tá verdade. E o termo de pessimista, ó, de pessimista, vai ser um predicativo do objeto. Só vai acertar essa questão quem lembrar o que é predicativo. Quem estava nas nossas aulas, lembra que eu brinquei dessa história de predicativo, dos jornais de antigamente, quando iam dizer os predicativos das mulheres, vocês lembram? O predicativo é igual a uma... Oi, Luciene? Esse aí acho que todo mundo lembra. Isso aqui eu até brinquei, né? Falei dos jornais de antigamente, que as famílias vendiam a filha e botavam lá no jornal. Vendo filha com inúmeros predicativos. O que é predicativo? Característica. Qual era a característica que tinha no jornal antigamente, das filhas do povo? Passa bem, lava bem, quer ter 15 filhos, faz crochê, não gosta de fofoca nas portas, era assim, os predicativos desse jornal. Eu já li, eu estou brincando de jornal porque eu tenho um amigo que fez um TCC que ele analisava esses jornais, o discurso e a caracterização das mulheres desses jornais. Bem legal o trabalho dele. Aí eu lembro que eu já vi esses jornais. Predicativo, minha gente, é uma característica. Predicativo é uma característica. Se é real, David, a história do jornal é real. É na época do Brasil colônia, naquela época de antigamente, quando as moças iam casar, as mulheres eram consideradas uma espécie de peso para a família se elas não casassem. Porque a mulher não ia trabalhar, não ia produzir dinheiro, não ia ter. Ia ser só mais um gasto para a família. Aí o que é que acontecia? As famílias vendiam e ainda pagavam um dote para a família que pegasse a filha para casar com o filho. Era um negócio. Ah, família, já fechou de novo aqui. Então a família colocava no jornal mesmo: ó, oferece-se filha com dote de 100 contos de réis. Além do dote, a filha tem vários predicativos. Aí existia uma página específica que anunciava nos jornais de antigamente as filhas que estavam disponíveis para casamento e os predicativos que ela tinha. Por que eu conto essa história? Para você lembrar que predicativo é igual característica. É uma história absurda, mas eu conto para vocês lembrarem disso. A única pegadinha que pode ter aqui é você esquecer o que é predicativo do objeto, mas não tem problema. O que é predicativo do objeto, professor? Predicativo do objeto é que a característica não é de outra coisa, não é do sujeito que chamou. Se tivesse aí predicativo do sujeito, é porque o pessimista seria eu, chamei. Mas eu estou me chamando de pessimista ou eu estou chamando a mulher aí de pessimista? Quem é que eu estou chamando de pessimista? Eu que estou falando ou a mulher? A mulher. Por isso eu vou dizer que é um predicativo do objeto. Se fosse essa característica do eu que estou falando, eu que chamei e eu que sou pessimista, aí nós teremos um predicativo do sujeito. Mas nesse caso, nós temos aí um do objeto. Fechou? Então, nós marcamos aí, sem medo de sermos felizes, nós marcamos aí que isso aqui é verdadeiro. Logo, só foram verdadeiras a assertiva de número 1 e a última assertiva. Eu vou procurar uma alternativa onde só a primeira e a última foram verdadeiras e eu marco sem medo de ser feliz, letra C. Tranquilinho até aqui, corações? Muito bem. Ana Paula disse que tem que passar nesse concurso. Amém, Ana Paula. Amém, amém, amém. Se Deus quiser,
Vai rolar muita aprovação daqui, que Deus é bom. E as pratas da casa, com certeza, vão fazer um bom trabalho se forem aprovados nesse concurso, tá bom? Vamos fazer a número 8 e a gente para o nosso intervalo. Você que já está cansadinho, quer tomar um café, respirar, pegar um ar Ô, puro. Wilkley, Oi. ela falou isso em relação ao texto que você falou das prendas lá. Mentira, que ela é uma menina prendada, cozinha, que é uma beleza. Essa sem vergonha, ela não conhece, não, porque ela nunca mais falou comigo, essa safadinha. Eita, Ana Paula, tome, levou. Tu queria passar nesse concurso, era Ana Paula. Ih, Eva Mirei, nunca mais falou com você, tá vendo aí, Ana Paula? Já te levou Amiga a vida. falsa, me Eita, abandonou. fechou. Toma, minha gente, oitava questão. A sala alternativa em que o uso da crase foi utilizado da maneira correta. Simples, curto e rápido. Crase, nós já vimos que é o casamento de um A mais A. E não pode nunca colocar uma crase antes de verbo. Falar é verbo. Então, não tem como eu colocar crase antes de verbo. Só pode ser palavra feminina aqui para eu ter crase, tá bom? A polêmica foi relativa às mulheres defensoras de emancipação feminina. Essa é a pegadinha do concurso. Essa é a pegadinha. Ei, eu vou marcar e só vou explicar uma vez. Se você não pegar, essa é a pegadinha de todos os concursos em relação à crase. Cristiane e Maiara já pegaram. Eu lembro quando eu falei de crase, eu também citei isso, né? Aqui deveria ter uma crase. Aqui deveria ter uma crase. Por quê? Porque o que é relativo a. O a já é do relativo. O que é relativo a algo, alguma coisa. A palavra mulheres é feminina, então ela também pede um a. Só que ela não vai pedir um a, ela vai pedir um as, porque é mulheres. Aí eu digo as mulheres. Mas a minha pergunta para você é: aqui veio as mulheres? Tem as mulheres aqui? Se não tem as, só tem o a, só apareceu o a, não apareceu o as, eu não posso colocar a crase. A regra aí tá montadinha para entrar a crase, mas se tivesse o as. Como eu coloquei só o a, não tem casamento. Então, esse a que está aí só é do verbo, só é a preposição. Por algum motivo, esconderam o as das mulheres, e esse as que esconderam aí, enfiaram em não sei onde esse as, não apareceu, então eu não posso colocar a crase, a regra diz. Só se fosse a mais as, que formaria as acraseado, tá bom? Então, isso aqui é muito falso. Tem que ter cuidado que os concursos pegam pesado com essa história aqui de crase que era para acontecer, mas não aconteceu por algum motivo, tá bom? Chegamos à letra C. A funcionária apenas conseguiu a promoção à custa de muitos esforços. E aí, o que é que vocês acham? Falso. E tem crase ou não tem nesse à custa? Tem crase ou não tem, minha Acho que gente? sim. Tem, viu? Tem. Porque, olha, porque tem. É difícil, né, minha gente? Essa. Porque tem crase. Porque se A as custa não é feminina. não só por isso, Valmirene. Olha, Cristiane, é uma pegadinha, né? É uma pegadinha boa. É uma pegadinha boa. Qual é o lance, Cristiane? As custas é uma locução. Então não tem a ver com a regra do A mais A. Tem a ver com a regra de que toda locução tem que ser acraseada. Então, as custas, eu digo assim, a custa do meu suor, ele aproveitou a vida. Então, a gente tem uma locução que eu diria por meio daquilo, ele fez isso. Então, lembra que a gente estudou uma das regras que o uso obrigatório da crase se dá não só no A mais A, mas a outra regra obrigatória era quando você tivesse uma locução ou adverbial ou prepositiva. Então, esse a custa disso, a custa daquilo, sempre vai ter crase. Não pela regra do A mais A, mas pela regra da locução.
E isso você tem que ter cuidado também, porque a gente esquece muito dessa outra regra de quando a crase vai ser usada. A gente fica tão preso na regra do A mais A, que a gente esquece quando a gente tem que lidar com a locução. À medida que vai ter crase. Professor, repita aí novamente. Crase. Oi, Luciene? Por conta da locução. Toda locução prepositiva que tiver a presença da letra A, à medida que a moda de alguma coisa vai ter crase. Tá bom? Sempre vai ter crase. Esse à medida que é a locução, é a formação de 2 ou 3 palavras que tem um valor de preposição ou de advérbio. A gente chama de locução adverbial, locução conjuntiva. Fechou? Exatamente. A moda de, Cristiane. É só que a gente esquece tanto dessa regra, de ficar tão preso no A mais A, que às vezes a banca bota essa historinha da locução e a gente se perde. É difícil essa questão, tá? Eles pegaram pesado nessa questão de crase. Então, a alternativa correta é letra C. Chega, meu Deus, está vermelho, deixa eu botar verde. Por que é que a crase da letra D que vocês achavam que era tá errada? Quem sabe? Uma exceção. Ai, meu Deus, chega. Do pronome demonstrativo. Nós vimos que sempre que tem história de horas, vai ter crase, lembram? Lembram? Só que a exceção é quando vier uma palavrinha que a gente chama de preposição, quebrando o sentido de horas. Que nesse caso, quem foi que quebrou a Constantino, Luciene? Quem foi que quebrou a ideia? O desde. Eu falei pronome, não, é preposição, desde, né? Isso, fechou, Luciene. Preposição. O desde é a preposição. Lembrando, sempre que tiver horas, terá crase. A exceção da hora que não vai vir com crase é quando essa hora vier ali pertinho dela uma preposição. Aí a crase vaza. Pegou o lance? Fechou. Vou a Brasília. Qual é o macete do voo que eu ensinei? Eu vou tirar o voo e vou colocar o volte de, eu vim. Aí eu vou ver se aceita um A. Aí eu digo o quê? Para. Oi, Luciene? Não posso usar, não, tá errado, né? O para. Em qual? Na letra E? Não, vou a Brasília. Não, você vai trocar por um assim. Voltei. Aí você diz, voltei da Brasília ou de Brasília? De Brasília. De Brasília. Olha, não apareceu da, não apareceu A. Vim, aí eu digo, vim de Brasília ou vim da Brasília? De Brasília. De. Aí, olha, não tem um outro A ali. Toda pergunta que eu fiz, todo verbo que eu coloquei no lugar, não apareceu o da. Então, é um macetezinho que a gente vai usar, né? Quando eu vou a, eu tiver dúvida, eu vou falar do voltei de, do vim de. Se vier de, é porque não vem com crase. Vai ter que vir um A. Agora, se eu disser vou a Brasília, não tem crase. Mas se eu disser vou a Bahia, já vai ter crase. Por quê? Porque eu vou dizer assim, vim da Bahia e não de Bahia. Aí a palavra Bahia gosta do A. Então, vai ter crase ali. Fechou? Então é isso, essa questão foi um pouquinho mais difícil, que ele pegou não a regra geral, mas algumas exceçõezinhas, mas que está tudo dentro daquilo que a gente já revisou. Se tiver medo da crase, volta para o caderninho que eu fiz a regra de quando usar, quando não usar e quando usar se quiser. Tá bom? A gente finaliza então com a questão de número 8, que vai ser letra C, e a gente retorna daqui a 20 minutos, exatamente às 8h50, para finalizarmos essa lista. Eu ainda quero entrar rapidinho na próxima lista para a gente brincar um pouquinho com ela antes de finalizar a aula de hoje, tá? Então, daqui a 20 minutos, nós retornamos.